Hoje é dia 15 de junho, que é o Dia Internacional do Combate à Violência contra o Idoso. E eu vou falar para você neste vídeo como o idoso é representado um pouquinho no nosso imaginário da literatura e vou dar algumas sugestões de livro, de filme e falar um pouco sobre isso aí para você, para que nós possamos pensar sobre o dia de hoje com um pouco mais de consciência. Carlão, roda a vinheta pra gente aí! O Dia Internacional do Combate à Violência contra o Idoso, ele remonta ao ano de 2011, porque lá ele foi reconhecido como uma data oficial a partir da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, certo? E é preciso considerar o que é esse combate à violência contra o idoso. Nós estamos falando de abuso físico, abuso moral, contra pessoas que entram numa relação de confiança, principalmente com os cuidadores. Mas a violência contra o idoso não se reflete única e exclusivamente na relação entre cuidador e idoso. Também se reflete na forma como a sociedade enxerga o idoso, como uma pessoa apartada da sociedade, como uma pessoa não produtiva, como uma pessoa que não está ainda contribuindo com a sociedade. Isso é uma visão extremamente preconceituosa, extremamente incorreta. Isso também é violência contra o idoso. Considerar que o idoso não pode ser uma pessoa produtiva e alijá-lo das oportunidades dentro da sociedade é algo extremamente ruim, porém é algo extremamente comum na sociedade brasileira. Eu vou trazer aqui um pouquinho de grandes personagens da literatura para você saber como é que o idoso comumente é representado. Alguns dos grandes personagens idosos da nossa literatura, eu sei que existem milhares, mas aqui eu vou trazer alguns que acabaram me marcando e algumas sugestões de filme, livro e tudo mais que você possa consumir no dia de hoje para pensar sobre essas questões. Então vamos lá. Na literatura, se nós considerarmos a literatura universal, voltando lá para o início da literatura, na tragédia grega, havia um personagem que era um idoso cego que caminhava pelas cidades trazendo as profecias. Ele era o oráculo, né? Ele ficou conhecido como Tiresias. E aqui talvez uma das primeiras representações frequentes, porque o Tiresias aparecia em várias narrativas, uma das primeiras representações frequentes de velhice como um sinônimo de sabedoria acumulada. É lógico que esse estereótipo é um estereótipo criado pela literatura, certo? Mas que acabou se transformando num estereótipo muito reverenciado hoje, né? Quando você pensa em uma pessoa mais idosa, é comum que você considere que seja uma pessoa mais sábia. É claro que existem algumas pessoas que contrariam essa expectativa, né? Mas não são todas, evidentemente. Outro personagem muito importante da literatura está lá na literatura de Portugal, o velho do Restelo, o homem que fica lá na costa condenando as viagens dos portugueses, porque aquilo seria a ruína, porque aquilo traria muita tristeza para as famílias que iriam ficar chorando sem os pais, né, sem as pessoas, sem os guerreiros que estavam ali se apartando para a viagem. Então aqui, ó, nós temos um exemplo de alguém que dá conselhos, certo? Outro exemplo, quando você lê Brás Cubas, na obra, o Brás Cubas está falecido, ele está no fim da vida, na verdade ele já atravessou, ele é um defunto autor. Lógico que se nós compararmos a idade do Brás Cubas ao que hoje nós consideramos como idoso, a idade não é muito aproximada, mas o Brás Cubas já é visto como uma pessoa que olha para a realidade, julga a realidade do ponto de vista da experiência que ele adquiriu na sua vida, certo? Aqui eu quero deixar claro que o Brás Cubas é um personagem mais velho do Machado de Assis. Mas o Machado de Assis tem essa mania, tinha, né, essa mania
de escrever livros com personagens velhos. Então você pega, por exemplo, o Brás Cubas, lá ele já está mais velho, falando sobre a sua vida. O Bentinho, no Dom Casmurro, já está mais velho, está tentando unir duas pontas da vida. O Aires, no Memorial de Aires, né, o conselheiro Aires, também está no fim da vida. Muitos dos personagens, dos protagonistas do Machado de Assis são personagens mais velhos, porque esse estereótipo de velhice e sabedoria é quase que reforçado em alguns casos. Talvez não tanto no Dom Casmurro, porque você sabe das considerações do Machado de Assis a respeito do Bentinho. Mas uma coisa muito interessante é mostrar como o Machado de Assis enxergava a pessoa mais idosa. Uma pessoa talvez sábia, mas existem profundos sentimentos de melancolia e solidão nos narradores machadianos. Isso mostra como é que a pessoa mais idosa era vista na época, como era o imaginário social da pessoa idosa, como melancólica, solitária, pessimista, porque o próprio Machado de Assis revelou essa figura durante muito tempo. Existe um outro personagem idoso que para mim é um dos melhores de toda a nossa literatura, que é o mestre José Amaro. Ele faz parte de uma obra chamada Fogo Morto, tá? Que é uma obra que trata da decadência do ciclo da cana-de-açúcar no Brasil. Livraço sensacional. O mestre José Amaro é um celeiro por profissão. Ele bate couro para fazer sela, para fazer sapato, para fazer adornos, enfim. E ele já está idoso. Na obra, ele vai aparecer como uma pessoa que fica velha, enlouquece, é abandonado pela família, extremamente amargurado, porque aqui ele está aproximando a velhice e a pobreza, certo? É muito interessante você ler essa obra e perceber sob o prisma da pessoa idosa o que aconteceu com o José Amaro. Na literatura brasileira são pródigos os exemplos de pessoas idosas retratadas como tristes, pessoas idosas tratadas como pessoas pessimistas, pessoas que estão desesperançosas com a vida, algumas até que não querem mais viver. Quando você pega, por exemplo, Clarice Lispector, você tem muitos personagens que são mais velhos e complexos, que revelam uma densidade de produção muito grande. Quer ver um exemplo? A protagonista, né, do conto Feliz Aniversário. Se você observar lá no livro Laços de Família, agora minha memória deve ter falhado, mas deve estar lá, tá? O conto Feliz Aniversário da Clarice Lispector. Você tem também uma cerimônia ali que se organiza em torno de uma pessoa idosa e a forma como ela explode com as pessoas da família, tá? Então, aqui você tem um pouco do imaginário da literatura, mas aqui eu acabei afunilando um pouco para a literatura brasileira. Agora, eu queria mostrar para você também que esse é um assunto que tem ganhado visibilidade no cinema. Aqui eu trouxe um filme meio que de sessão da tarde, que é o Red, Aposentados e Perigosos, que fala um pouco sobre pessoa idosa, mas coloca a pessoa idosa num filme de ação, né, como protagonista de filme de ação, o que em determinadas épocas da história do cinema seria inimaginável, para mostrar para vocês como o imaginário do cinema tenta quebrar alguns paradigmas da nossa sociedade. Quer ver outro filme interessante? O Estagiário, que traz o Robert De Niro, né, que já está ali no papel de uma pessoa idosa se recolocando no mercado de trabalho. Quer ver um livro para quebrar um pouco desse estereótipo de pessoa velha e frágil e não produtiva e que é aquela que fica só colocada num cantinho? Eu quero que você veja o livro O Ancião que Saiu pela Janela e Partiu, de Jonas Jonasson, ou Jonas Jonasson, certo? Que trata ali de um idoso que foge pela janela do asilo e vai viver diversas aventuras na Suécia. Muitíssimo interessante essa obra. Fica aqui uma sugestão de clipe, o clipe daquela música Dancing Monkey, né? Famosíssima música que explodiu no mundo, tá? E assim, também traz como protagonistas pessoas idosas. Evidentemente são as próprias pessoas do grupo vestidas de idosos, mas ali uma visão diferente do idoso.
tá? E aqui também fica o filme de animação Up, Altas Aventuras, que trata lá da relação do Sr. Frederiksen com o Russell, né? O Sr. Frederiksen mostra a vida dele, que ele perdeu a esposa e que a esposa tinha o sonho de ser aventureira e ele não era, e ele acaba se transformando no aventureiro quando tem um contato com a criança. Então é uma obra que trata dos extremos, a velhice e a infância. É uma obra fantástica. Então, para hoje nós pensarmos nesses casos e para pensarmos sobre como o idoso é importante para a sociedade e tentarmos quebrar um pouco desse paradigma de que ele vive apartado da sociedade e incluir mais o idoso, convido você a refletir sobre isso. Curtiu? Então dá uma olhada nos outros vídeos do canal, faça inscrição e até a próxima. Força, guerreiro!